Nesse vídeo eu vou trazer para você a melhor ação de cada setor perene da bolsa. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui, sem enrolação, eu vou te trazer a melhor ação da bolsa, não a mais barata, a melhor, de cada setor mais perene. E quando eu falo perene, eu quero dizer aquela empresa que tem uma previsibilidade maior do seu fluxo de caixa, do seu lucro. Quanto mais previsível o lucro de uma empresa, mais fácil para você, investidor, decidir se vai ou não investir numa empresa. Foco na previsibilidade, no simples. Esqueça o complexo, esqueça a reestruturação, esqueça a reviravolta. Foco no simples e previsível. E esse é meu foco aqui no vídeo. Começando aqui com o setor bancário, é o Itaú. De banco múltiplo, Itaú. Disparado Itaú. Por quê? Olha, um indicador de qualidade para você que está começando e que precisa priorizar é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. No Itaú, esse ROI é de mais de 20%. No último resultado trimestral, foi de quase 23%. E no histórico, o Itaú mantém um nível de rentabilidade ao contrário dos demais bancos brasileiros que oscilam bastante. Sem falar que o banco deve lucrar nesse ano 45 bilhões de reais. Esse provavelmente vai ser o dobro do lucro dos seus principais concorrentes, que são Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Portanto, Itaú é o melhor banco múltiplo da bolsa. Isso você não precisa nem questionar, não tem como questionar isso aqui. Tá barato? Aí depende do que você considera barato. Eu particularmente entendo que está abaixo do valor intrínseco. Aí depende da margem de segurança que você exige para aportes. Próximo, aí a gente entra na parte mais de corretoras, também o banking, mas banco de investimento, expansão para o mercado imobiliário também, é o BTG Pactual. O melhor, ele é um pouco mais caro que o Itaú, mas cresce mais. E o ROI também está acima de 20%. Uma empresa muito rentável, paga menos dividendos, mas muito rentável e cresce mais que o Itaú. Já o BTG não necessariamente está abaixo do valor intrínseco, aí você precisa avaliar muito individualmente falando. Tudo depende de quanto você quer ganhar. A taxa de desconto, para resumir, é o quanto você quer ganhar. É isso. Indo aqui para o setor de seguros, Caixa Seguridade. Por que a Caixa Seguridade? Por que não a Porto? Até abrir a Porto aqui. Porque a Porto, ela não tem tanta previsibilidade de resultado quanto a Caixa. Você vai notar aqui na Porto, vou colocar em contábil aqui no Investidor 10, e você teve aqui em 2022 uma oscilação muito alta de resultado. E a ação caiu, obviamente, etc. E a margem que ela ostenta, operacionalmente falando, não é muito alta. Mas é claro, é um setor de commodity. Então é uma empresa excelente. Só que eu prefiro a Caixa pela maior previsibilidade. E pela vantagem competitiva de estar ali dominando o seguro habitacional e contar com a capilaridade e com um canal de distribuição enorme da Caixa Econômica e o seu sem número de clientes. Então eu considero o resultado da Caixa mais previsível. Você vai notar que, olha, o resultado faz uma curva aqui ascendente, é mais tranquilo de prever. Claro, ninguém crava, tá? Esquece essa história de que você vai cravar resultado, você não vai. Mas a Caixa te traz previsibilidade até para você calcular o valor intrínseco. Aqui, no setor de seguro odontológico, aqui tem uma concorrência grande, mas ainda assim é uma companhia que está se valorizando, porque o pessoal bateu bastante no papel, e que ostenta um nível de rentabilidade absurdo, superior a 40%. Sabe o que isso significa? Que a cada 100 reais por ano, presta atenção, que a cada 100 reais que um acionista coloca por ano ou que a empresa gera a partir da sua geração de caixa, ela consegue gerar um adicional em cima dessa base de 100 reais de 40 reais. Imagina que bacana. Pensa comigo, você colocar dinheiro no investimento e voltar para você num ano 40 reais a partir de 100, botou 1.000, volta 400. Cara, pelo amor de Deus, pouquíssimo tempo você tem o payback. Sacou a parada? Então, eis a importância de você avaliar a qualidade. Se você quer um indicador para avaliar a qualidade, é o ROI e também a margem. E aqui a margem é alta, apesar da concorrência. Então, a Odontoprev é uma companhia fora da curva. Nesse setor, ela domina. Só que é um setor com uma sinistralidade alta também. Então, quais são os riscos? Sinistralidade alta, mas faz parte, entregando um ROI desse tamanho, e concorrência. Aí você tem que ficar mais de olho, analisando ali o nível de churn dos seguros, que é o nível de cancelamento, e acompanhamento. No setor elétrico, aqui, geração de energia elétrica, a ENGIE. Você tem dúvida que a ENGIE é a melhor? Não é a Eletrobras, Luan? A Eletrobras é a maior e a mais barata. A ENGIE é a melhor. Em nível de rentabilidade, olha só o ROI da empresa. Incríveis 27%. Consegue entregar 25% com consistência. Só que como a dívida dela está alta, e esse é um padrão que você vai notar em empresas do setor elétrico, como elas têm confiança na geração de caixa,
elas se alavancam. Dívida alta. É uma coisa que existe nessas empresas com previsibilidade maior, que é elas se sentirem confortáveis de se alavancar. Só que particularmente eu ainda prefiro aquelas que têm alta previsibilidade de geração de caixa e ainda assim não se alavancam. Aí você acha a joia rara. E tem uma aqui que eu vou te mostrar. Mas beleza, tem a dívida e aí o ROI que não é tão alto assim, que é difícil, né, rentabilizar uma dívida que hoje, se for CDI, simplesmente, já é uma cacetada, mas ainda assim, historicamente, uma excelente companhia. Fiz vídeo recente específico da Engie aqui no canal. Depois a Taesa. Não é Easy Energia, Luan? Que Easy Energia? Sem tag along? Você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem comigo? Não é melhor que a Taesa. E a Taesa entrega um excelente retorno também. Olha o ROIzinho da Taesa. Muito alto. O problema é essa dívida. ROIC alto, um histórico consistente de dividendos. Então, quem quer dormir tranquilo com uma empresa, apesar da dívida alta, Taesa é o tipo de empresa. Só que você tem que pensar no retorno também. Não é só, tranquilinho e tal. Pensa um pouco no retorno. Agora, você não quer se incomodar, já acumulou um capital enorme? Aí Taesa, óbvio, né? Paga dividendo bonitinho, não tem muita loucura acontecendo nos resultados. Beleza. Próximo do setor elétrico, aqui distribuição, a CPFL Energia. Apesar do controle chinês me incomodar um pouco, mas isso aí é viés da minha parte, CPFL Energia entrega a melhor rentabilidade na distribuição. Olha o tamanho do ROI, também de 20 e poucos %. E a dívida está um pouco alta, mas está menor. Setor de distribuição, o pessoal está conseguindo controlar bem. Essa liquidez corrente me incomoda, muito baixa, ou seja, a empresa tem um certo excesso de confiança. Então você nota que as empresas do setor elétrico, o pessoal tem excesso de confiança, viu? Você vai perceber isso. Será que eles estão com excesso de confiança ou é justificada essa confiança toda? Tem risco regulatório aqui. O governo, uma canetada, pode mudar tudo. Por isso que eu gostaria que essas alavancagens aí fossem mais contidas, que é um setor muito regulado. O Buffett evita setor regulado, por exemplo, porque o governo pode mudar o jogo. E essas empresas não possuem poder de preços. Elas reajustam no limite que o governo deixa. Então eu não gosto desse excesso de confiança. Eu já falei com o pessoal da CPFL. Não, é que a gente tem uma geração de caixa muito alta, então a gente tem um conforto de ter uma liquidez corrente mais baixa. Isso me incomoda um pouco, mas se for olhar bem, o setor elétrico como um todo tem esse excesso de confiança. No setor de saneamento, que é mais previsível que receita advinda de água e esgoto, a Sabesp. Luan, você tem o que na sua carteira? Você tem Sanepar, né? Eu tenho Sanepar. Mas é porque eu peguei num preço que deu, mas a Sabesp, quem conseguiu pegar e no preço certo, vai se beneficiar muito da composição. Porque hoje em dia, o que ela entrega de ROI é brincadeira. Tem dívida? Vai pro ROIC, que ROIC acima de 10 já é razoável. Acima de 15, então, já é excelente. E o ROI dela, muito bom. Então você vai notar que ela veio numa recuperação forte e aí pós-privatização estourou. É outra empresa. Sabesp, então, a melhor do setor de saneamento. Depois a Sanepar, depois a Copasa. Dessas listadas em bolsa. Setor de telecomunicações, a TIM. TIM, Luan? Porque você não tem muita opção também na bolsa. Você tem o quê? Oi? Oi é piada. Aí você tem Unifique, só que é small cap. Aí não dá para trazer small cap aqui, né? E aí você tem a Vivo, Telefônica Brasil. Só que o ROI da TIM é melhor que o da Vivo. E a Vivo é mais cara. Por isso que a TIM não para de subir aí também, né? Olha o ROI aí. E você vê que eu olho para o ROIC, Luan, não olha porque ela tem dívida negativa. Então, como a dívida é menor que o caixa, não interessa o ROIC. Detalhe, então ela tem um ROI aí de 14. Eu mostrei para os membros, fiz vídeo exclusivo de Unifique, que o Unifique está aí com um ROI igualado ao da TIM. Só que vale bem menos a Unifique. Só que a TIM é a melhor hoje em dia. A melhor do setor. Não à toa que deu essa porrada de 38% nos últimos 12 meses, né? Então é a TIM, não tem carteira. E aí, indo aqui para o setor industrial, energético, um mix ali bem redeado, é a WEG, talvez a melhor empresa da bolsa. Mas negociei com múltiplo bem elevado. Mas hoje em dia, a TOTUS, o pessoal tá muito otimista com TOTUS, hein? Tá mais cara que a WEG, cara. Mas tudo bem, eu não concordo. Mas WEGzinha, 25 vezes lucro, deu uma disparadinha. Eu fiz vídeo falando, abaixo de 40 é uma boa? Fiz, é só procurar no canal. Tá bom. O que acontece? ROI 28, beira 30%, é 30% WEG. É um negócio de louco. Tem uma outra empresa que está entregando um ROI desse tamanho que eu não coloquei aqui porque os resultados são um pouco mais erráticos, que é a MAHLE Metal Leve. Fiz vídeo também. Outro ROI absurdo, mas a WEG é bem mais consistente. Muito mais. Por isso que eu falo, talvez a melhor empresa da bolsa. O CEO da empresa é o cara que foi estagiário. Quer cultura empresarial mais forte do que essa, em que o estagiário pode evoluir até se tornar CEO? É coisa de louco. E a empresa hoje, 60% da receita é fora do país. Não fica dependente da fraqueza do Brasil. Mas tem algumas empresas aí que estão ganhando com o Brasil em relação ao exterior. Então é bom ter essa
Essa diversificação de receita, esse mix. Klabin também vai nesse sentido. Não coloquei Klabin porque é commodity. Tudo bem que a celulose está reduzindo ali a participação na receita da empresa, mas ainda assim tem essa ciclicidade. E por fim, isso aqui vai te surpreender. A única do setor imobiliário que eu falo, cara, que é previsível, tipo quase uma Taesa de previsibilidade. Quase, eu dei uma exagerada aqui. Mas é a Multiplan. Eu fiz um relatório de análise da Multiplan na comunidade FMI. Aqui na comunidade Formação Mirai Investing, tem aqui o meu treinamento, o FMI, Formação Mirai Investing. Tem o treinamento para quem quer seguir pela estratégia de gestão passiva, o método dividendo permanente, imposto de renda. Tem os vídeos que eu posto exclusivo aos membros, uns 3 a 4 por semana, postagens exclusivas, o que eu faço com a minha carteira, tem tudo aqui, tudo. E ainda, agora tem uma nova ferramenta, que são os relatórios de análises de empresas. E eu falei da Multiplan. Vou até clicar aqui para você ver. Eu clico aqui em relatório. Olha aí, relatório de análise da Multiplan. E aí eu vou colocar ali só as melhores empresas da bolsa, só as melhores. Só filé mignon, para você não perder tempo com empresa complicada, de reestruturação, de lucros erráticos, de negócio que, sabe, só atrapalha a composição da sua carteira. O acúmulo de juros compostos. E a Multiplan, o que acontece? É uma empresa que mesmo na pandemia entregou uma taxa de ocupação dos seus shoppings de 93%. Na pandemia, fechou tudo. E mesmo assim o lojista estava lá. É uma empresa que tem um poder de barganha muito alto, porque seus shoppings são premium. E o lojista quer estar lá, né? Quer estar lá. O que acontece? É uma empresa que, pegando os últimos 12 meses, não subiu, mas no ano subiu uns 20%. E o que acontece? O ROI dela é 17%. Hoje o ROI está aqui, nessa casa dos 14%, por causa da alavancagem. Mas esse ROI já foi maior, ela entrega historicamente um nível de rentabilidade adequado, e essa dívida foi muito por conta das recompras massivas de ações que a empresa vem fazendo e porque a empresa realizou um capex relativamente elevado recentemente para revitalizações. E aí só um detalhe, revitalização não é manutençãozinha de sala, isso aí é coisa do lojista. Revitalização é o externo, é deixar o shopping bonito e conservado para atrair mais clientes. E isso faz parte do negócio da Multiplan. Como que ela vai cobrar aluguel alto se o negócio não está bonito? Então isso acaba acontecendo. Então, qual que é o detalhe negativo aqui? Acaba sendo uma empresa de capital intensivo. É setor imobiliário. Eu não gosto muito do setor imobiliário. Muita alavancagem, dificuldade, rotação de portfólio que às vezes se questiona. Mas a Multiplan para mim é uma exceção em termos de administração de shoppings. Aqui, olha o tamanho da margem, se você está duvidando. Você acha que uma empresa com margem que fica em 40% é uma empresa ruim? Pelo amor de Deus, né? A cada R$100 em vendas, 40 é lucro líquido. Depois de pagar imposto, pagar tudo. Margem no A, que é a margem do shopping, batendo entre 90% e 95%. Cara, pelo amor de Deus, né? Custo baixo da empresa, 5%. Então, assim, uma empresa que você tem um resultado que não é tão errático. Foi aqui na pandemia, né? Não vale pandemia. Mas depois da pandemia, o negócio só foi. No passado também, só ascendente. Então, por isso que eu falei que é igual uma Taesa em termos de previsibilidade de resultado. Porque você tem o quê? Você tem o shopping, você tem os aluguéis e ajustados pelo IGPM. E é isso aí. Você tem baixo turnover, que é troca de inquilino. Receita reajustável, alta demanda, porque a taxa de desocupação é baixa. Só tem 4% de desocupação no geral. E assim. E aí ela consegue fazer bastante recompra, pagar dividendo regularmente, a Multiplan. Mas, de novo, as empresas que eu estou trazendo aqui não necessariamente estão baratas. Isso eu vou deixar só para os membros da comunidade Formação Mirai Investing. Se você quiser conhecer todos os benefícios da comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, alguns comentários aqui constantes do YouTube. Esse José perguntou, Luan, você analisa a carteira dos seus alunos? Eu tenho um quadro para os membros analisando carteiras. É só o pessoal mandar um e-mail com o relato e o link do Investidor 10. E recomenda? Não. Recomendação só para cliente, né? Só para cliente. Famosa empresa papai com mamãe. Bem isso mesmo. Tá falando da Endy. Risco de renda variável com retorno de renda fixa. Empatou com o CDI nos últimos 10 anos. Visão de curto prazo. Eu já fiz um vídeo mostrando que qualquer ativo vai ser ruim ou qualquer ativo vai ser bom. Depende do seu enquadramento. Como assim, Luan? Se eu pegar uma janela de tempo que o ativo foi mal, ele é ruim. Eu posso fazer isso com o quê? Eu posso fazer isso com a Microsoft, que andou de lado por muito tempo. Depois foi aquela porrada. Qualquer ativo é ruim se eu quiser. E qualquer ativo é bom se eu quiser. Só depende do enquadramento. Então, para com essa besteira de ficar só olhando o passado ali na janela que te convém. Hoje em dia tá difícil de... 90% dos ativos ganhar do CDI. O que você quer com CDI a 15? Não dá, cara. Você tem que pensar a longo prazo. A longo prazo, bons negócios vencem o CDI.
Porque você pressupõe que os bons negócios, eles têm uma rentabilidade acima do custo de capital. Simples assim. O erro está nos negócios ruins ou no curto prazo. Ou em negócios mais caros, que daí fica difícil, porque o negócio até gera valor, só que como ele já está precificado, ele não vai te entregar o retorno esperado que você esperava. Mas em algum momento também a taxa de juros cai, não vai ficar gigantesca para sempre. É toda essa visão que você tem que ter. Agora, se você não acredita, fica só no CDI mesmo, que você não vai perder dinheiro. O CDI no Brasil é alto, você vai ganhar da inflação, vai ter ganho real? Vai. Então, beleza, tá tudo tranquilo também. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo onde eu te ensino de forma simples a como calcular o valor intrínseco das ações previsíveis e o dos fundos imobiliários, bons fundos imobiliários.